O título da nossa mensagem de hoje é O Toque de Fé que Cura o Incurável. E o Evangelho de Marcos, no capítulo 5, versículo 33 e 34, diz assim: Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Jesus lhe disse: Filha, sua fé a curou. Vai em paz. Seu sofrimento acabou. Outras versões diz: Filha, sua fé a salvou. Vai em paz. E meus queridos, nós estamos aqui diante de um relato do Evangelho, onde o tema central é a cura de uma mulher de sua incurável enfermidade. E essa mulher, ela sofria muitíssimo com sua doença. Era uma vida vivida em completo desconforto. Essa sua doença lhe afligia fortemente. Essa doença não somente a afligia fisicamente, mas também de forma emocional. Pois além do incômodo do seu sangramento, e sangramento desse ininterrupto, sua doença a excluía também do convívio da sociedade. Queridos, por sua doença, ela era marginalizada e discriminada. Inclusive, era impedida de ir ao templo. Essa doença afetou suas finanças, pois o relato do Evangelho diz que ela gastou tudo quanto possuía, sem, contudo, lhe trazer qualquer melhora. Ao contrário, piorou foi muito mais. E, no entanto, aquela mulher, tomando conhecimento sobre Jesus, com uma admirável fé, ela abriu o caminho em meio a uma multidão, achegando-se para perto dele, de nosso Senhor. E por misericórdia, nosso Senhor exerceu compaixão sobre ela, libertando-a de sua vida desgraçada. E grande, queridos, é a compaixão de nosso Senhor Jesus Cristo para com todos quantos se achegam a Ele com humildade, com contrição de coração e, acima de tudo, cheio de fé. Afinal, a palavra de Deus diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amaro, vem aqui, por favor, querido. Hebreus, no capítulo 11, versículo 6, diz assim: Sem fé é impossível agradar a Deus. Quem deseja se aproximar de Deus deve crer que Ele existe e que recompensa aqueles que o buscam. E, queridos, o mundo está cheio, está caído e mortalmente adoecido. Ele está completamente doente em seu próprio mal. E dessa forma, ele vive sob o controle de Satanás. Portanto, sem qualquer chance de ser curado desse mal, sem qualquer escapatória, e assim completamente condenado. O mundo jaz no maligno. Pois bem, queridos, da mesma forma como aquela mulher carecia de um Salvador, tal como nosso Senhor Jesus Cristo, assim necessitam todos os seres humanos no mundo. Portanto, é exatamente este Salvador que a natureza humana precisa urgentemente. O mundo ele está repleto de pessoas completamente cheias de muitas dores, de muitas tribulações, tribulações aterrorizantes. O mundo nele se encontra pessoas completamente enfermadas e enfermadas da alma. Suas almas estão opressas e sobrecarregadas. E, portanto, é só e somente só Jesus que pode dar descanso a estas almas, o descanso que elas tanto necessitam. Sim, queridos, é somente em Jesus
que encontrarão descanso para suas almas. Portanto, diante de tudo quanto falamos, e olhando de forma muito serena e também sincera ao relato aqui expresso no Evangelho de Marcos, compreendendo dos versículos 25 ao 34, que fala sobre o encontro de Jesus com esta mulher, a mulher do fluxo de sangue, observaremos 5 gloriosas verdades para a edificação de nossas vidas. E a primeira verdade tem relação a quão horrendo, quão terrível é o estrago do pecado sobre a humanidade. O versículo 25 e 26, o Evangelho diz isso. No meio da multidão estava uma mulher que havia 12 anos sofria de hemorragia. Tinha passado por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos e ao longo dos anos gastou tudo o que possuía sem melhorar. Na verdade, havia piorado. O texto relata sobre a vida de uma mulher que padeceu por 12 anos ininterruptos de uma doença cruciante, angustiante, torturante. Em todo esse tempo, esta mulher buscou todos os meios possíveis para livrar-se de tão escravizante e opressora doença. Essa mulher sofria e ela muito se perturbava com uma hemorragia crônica, e isso há 12 anos sem parar. E o texto nos fala que ela passou por muitas dificuldades nas mãos de vários médicos. Ao que parece, estes muitos médicos com quem ela tentou se tratar, se utilizaram de métodos drásticos de tratamento. Passou por suas mãos como uma cobaia de laboratório, porque eles não sabiam o que faziam e o que poderiam fazer. Mas tudo quanto tentaram foi completamente em vão. A habilidade de todos aqueles médicos diante daquela doença mostraram-se completamente impotentes, assim como o seu dinheiro e os seus bens, visto que somos também informados pelo Evangelho de Marcos, que ao longo dos anos ela gastou tudo o que possuía. Sem qualquer êxito. E como diz o texto, muito pelo contrário, o seu caso se agravara ano após ano. Então aquela mulher já estava completamente sem esperança. Afinal, muitas e muitas foram as tentativas e todas elas sem qualquer êxito. Já haviam 12 anos, queridos. 12 anos é muito tempo. Já haviam 12 anos de puro e dolorido sofrimento. E o pior, nenhuma mudança pequena que fosse surgia. É como diz o Provérbios capítulo 13, versículo 12. A esperança adiada faz o coração ficar doente. Mas o sonho realizado é a árvore de vida. Então o pecado tem desde a queda adoecido o ser humano, causando muitas dores e sofrimentos neste mundo. E olha, como é algo incoerente por parte de todos nós seres humanos. Como é incoerente da nossa parte nós não odiarmos o pecado com toda a nossa força. Visto que o pecado trouxe sobre as vidas de toda sorte, de todas as vidas dos seres humanos, toda sorte de males, das quais a carne ela é herdeira. Toda sorte de sofrimentos, de males e dores existentes nesse mundo, todos esses males se originam do pecado. E o pecado, por conseguinte, ele advém, ele se origina da desobediência do ser humano para com Deus. Olha, queridos, não foi para padecer dores, enfermidades e todas as outras sortes de males neste mundo que Deus
nos criou. Mas foi por conta exatamente do pecado que todas essas coisas surgiram. E o pecado surgiu porque o homem, ele se rebelou desobedientemente contra Deus. E, portanto, como cristãos, se assim professamos essa fé, se assim dizemos que somos cristãos, pensemos muito seriamente sobre isso e venhamos guardar em nossa mente a fim de que jamais venhamos nos esquecer disso. E assim, odiemos, então, o pecado e odiemos com toda a força do nosso ser. Como diz John Charles Riley, que odiemos o pecado com um santo ódio. A segunda verdade. Fala sobre as muitas motivações com as quais as pessoas se achegam a Jesus Cristo. O versículo 27 e o 28 fala assim: tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se por trás dele no meio da multidão e tocou em seu manto, pois pensava, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Como muito é retratado nos evangelhos, multidões sempre seguiam a Jesus. E no meio daquela multidão, exatamente dessa multidão que o evangelho trata, infiltrou-se ali uma mulher que interceptou Jesus quando este se dirigia para a casa de Jairo para lá curar a mulher ou a filha dele. Que na verdade ele a ressuscitou. Ali era uma mulher aflita, uma mulher completamente perturbada pelo seu grande sofrimento, sofrimento esse causado por sua doença. Contudo, somente uma pessoa naquela multidão, só uma, aproximou-se por trás dele, no meio daquela multidão, e tocou em seu manto. Somente uma, e foi esta mulher. Mas aquela mulher o tocou com uma fé verdadeira e por isso foi curada. Muitos estavam a seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Porém, as motivações destes muitos não lhe trouxeram da parte de Jesus qualquer benefícios para suas vidas. Contudo, queridos, somente aquela mulher, apenas ela seguia Jesus completamente convicta, completamente certa da sua urgente necessidade e também convicta do poder de nosso Senhor. Sendo assim, ela certa de sua grande e vital necessidade, ela sabia que só Jesus, somente Ele, é quem podia aliviar e dar descanso à sua sobrecarregada e opressa vida. Olha, meus irmãos, quão admirável é a fé daquela mulher, foi a fé daquela mulher. Ela abriu o caminho naquela multidão de pessoas. A discriminação das pessoas não foi impedimento bastante para fazê-la desistir de tocar em Jesus. Muito por certo, as pessoas que ali estavam naquela multidão não iriam encontrar qualquer dificuldade de abrir o caminho e dar então passagem para Jairo, um homem importante na sociedade, chegar a Jesus. Mas quem daria passagem para uma mulher pobre, discriminada e completamente excluída, tal como era aquela mulher? A resposta é única. Só teve algo
que abriu o caminho para que ela se aproximasse de Jesus e o tocasse. E esse algo foi uma sincera, verdadeira e legítima fé. Uma sincera, verdadeira e legítima fé. Portanto, meus irmãos, somente ela, em meio a toda aquela multidão de pessoas, foi quem recebeu uma grande e gloriosa bênção. Visto que a motivação daquela mulher era alimentada por uma fé verdadeira, uma fé convicta, pois ela dizia a si próprio, diz o Evangelho, diz o texto, se eu apenas tocar em seu manto, serei curada. Ela tinha convicção de quem ela iria tocar, pela fé que tinha em seu coração. E não diferente ocorre ainda hoje nas muitas igrejas de nosso Senhor Jesus Cristo, espalhadas por toda a terra. Multidões e multidões de pessoas adentram a estas casas de orações, sentam-se em suas cadeiras. Outros muitos, dirigem-se para lá a fim de participarem da ceia do Senhor. E participando, recebem o pão e recebem o vinho. Entretanto, entre esta multidão de pessoas que se dirigem à casa do Senhor, dizendo-se serem seus adoradores, quão pouquíssimos, são os que do Senhor recebem a bênção. Uns vão por puro modismo, outros vão por conveniências, outros vão por tradições e costumes. Meu tataravô ia, meu avô vai, somos todos da religião tal e, portanto, temos que ir. Outros se dirigem levados por simples emocionalismo e nada mais que isso. Portanto, todas essas muitas multidões, na sua grande maioria, se sentem impelidos em ir a Cristo, levado por essas e por outras motivações. Motivações que, vale salientar, são erradas, equivocadas, que jamais lhes darão a condição de receber de nosso Senhor Jesus Cristo a paz que de fato tanto necessitam. Sim, queridos, são poucos os que tocam Jesus levados pela única e verdadeira fé. E assim, quando tocam, voltam para casa, transbordantes de paz. Não restam dúvidas que são palavras e afirmações bastante duras, é verdade. Contudo, estas palavras duras exprimem a mais pura e grande verdade. Sim, queridos, muitos são as motivações com as quais as pessoas chegam até Jesus. Entretanto, só há uma única motivação. E esta motivação é a que surte a bênção que todo ser humano muito necessita. E essa motivação, ela é gerada pela fé. A fé que nos abre o entendimento e nos dá a convicção de nossa doença incurável do pecado, que nos deixam completamente mortos, enfermados em nossas iniquidades e maldades, que nos leva a entender, é essa fé que nos leva a entender que só encontraremos salvação, saúde espiritual, saúde e vida espiritual em Jesus. É somente essa fé. Portanto, somente por meio dele, de Jesus, é que vamos escapar da justa ira de Deus, ou seja, da condenação à morte e morte eterna, a saber, o inferno. E a terceira verdade é que fala que uma vez que tocamos a Jesus com fé, imediatamente somos abençoados. Já.
Versículo 29 diz: no mesmo instante, é o Evangelho que fala, no mesmo instante a hemorragia parou e ela sentiu em seu corpo que tinha sido curada da enfermidade. Aquela mulher foi curada imediatamente após exercer sua fé, quando toca o manto de Jesus. Aquilo que tanto lutou, aquilo que tanto sacrificou-se por si só durante 12 anos, naquele momento, num minuto só, por sua fé, foi ela abençoada. A cura que o seu dinheiro e os mais renomados de todos os médicos não puderam lhe dar, foi-lhe concedido num único instante por meio de sua legítima e salvífica fé. No instante em que exerceu sua fé, aquela mulher imediatamente foi curada. Assim, queridos, o Evangelho atua sobre a vida opressa e sobrecarregada do pecador. É assim. Quando este, impelido pela fé, ele reconhece que é necessitado de Jesus como seu Senhor e Salvador, é assim que ele é abençoado naquilo que tanto necessita. Muitos têm buscado anos a fio ter paz com Deus, contudo nunca a encontraram. Anos e anos e anos. Muitos têm buscado essa paz em remédios, em tratamentos psiquiátricos, sem contudo ter qualquer êxito. Outros buscam essa paz nas suas posses, no seu dinheiro, nas suas riquezas. No entanto, embora tendo muitas coisas, absolutamente nada tem. Porque se temos Cristo, temos tudo. Mas se não o temos, somos pobres, miseráveis homens. Outros vão buscar a paz pulando de igreja em igreja, tentando na igreja encontrar a paz. Porém, o que acontece com estes? Ficam piores do que antes. No entanto, queridos, ali e acolá, um e outro encontram descanso para suas pesadas almas. Mas olha, onde foi que estes encontraram este descanso? Estes só encontraram este descanso na mesma e única pessoa em que aquela mulher o encontrou, a saber, Jesus Cristo, o Filho de Deus. Um cristão, ele só se torna de fato um cristão, um verdadeiro cristão, quando ele deixa de buscar paz em si e no que ele possui, para buscar somente em Jesus Cristo. Queridos, ou uma pessoa nega-se a si mesmo e deixa de lado suas próprias obras, ou então esta pessoa jamais será um cristão. Um ser humano, quando se achega a Jesus com humildade, reconhecendo que é um pecador e entregando-se à misericórdia do Senhor, este encontra descanso para a sua alma, pois seu fardo pesado sai agora de cima de seus ombros, de sua vida. Ou seja, onde antes existia o peso da culpa, agora existe uma alegria que é indizível. Onde antes existia ansiedade, agora existe uma paz transbordante e triunfante. Queridos, um toque realizado com uma fé verdadeira, este toque é infinitamente mais poderoso que qualquer ação que nós possamos realizar. Um toque realizado com a fé verdadeira e salvífica, ela é infinitamente mais poderoso, este toque, que qualquer sacrifício e obras que um homem venha realizar.
Sendo assim, tenhamos convictamente em mente que o segredo de termos a paz com Deus é Cristo e somente Cristo. De outra forma, continuaremos como sempre, inimigos de Deus, em completa guerra com Ele. Cristo é o único que pode estabelecer paz entre nós e Deus. Quarta verdade. A quarta verdade é que um verdadeiro cristão, repito, um verdadeiro cristão, é levado por amor grato a confessar o muito com que ele foi abençoado por Jesus. O versículo 30 ao 33 diz assim: Jesus imediatamente percebeu que dele havia saído o poder. Por isso virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Seus discípulos disseram: veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta: quem tocou em mim? Jesus, porém, continuou a olhar ao redor para ver quem havia feito aquilo. Então a mulher, assustada e tremendo pelo que lhe tinha acontecido, veio e, ajoelhando-se diante dele, contou o que havia feito. Nosso Senhor Jesus Cristo perguntou quem havia tocado nele. Portanto, ele passa a fitar, a observar aquela multidão para ver quem havia feito isso. Ou seja, aquela mulher que muitíssimo foi abençoada, ela não iria sair daquele momento sem que antes testemunhasse a bênção da sua cura, da sua salvação. Aqui não pense isso, por favor. Não é que Jesus precisava saber quem foi que o tocou, pois ele já sabia de antemão. No entanto, Jesus queria que aquela mulher falasse de suas grandezas, como prova que todos que têm suas almas curadas, estes têm prazer e necessidade de reconhecer publicamente o quão nosso Senhor exerceu misericórdia e graça sobre suas vidas. Aquele que entendeu que precisava de misericórdia e recebe a misericórdia, este quer anunciar quanto o Senhor lhe foi misericordioso. Aquele que recebeu a graça que tanto necessitava, ele quer também testemunhar que recebeu de nosso Senhor a bênção sem qualquer mérito por isso, sem merecer. Você recebeu graça? Você pode dizer amém se você recebeu graça? Se você recebeu graça, imerecida graça, você tem que ter, não por obrigação e por peso, mas você tem que ter amor grato pela graça que recebeu, e assim anunciar o quanto o Senhor lhe foi misericordioso e gracioso. Olha, muitas vezes eu confesso, queridos, que não consigo inculcar, colocar isso em mente, aceitar de alguma forma, que alguém que diz que encontrou em Cristo misericórdia, ou seja, sabe o que é encontrar em Cristo misericórdia? Sabe o que é receber dele misericórdia? Sabe o que é Cristo ser misericordioso conosco?
é o seguinte, ele diz, olha, aquilo que você merecia, eu não vou lhe dar. E sabe o que é que nós merecemos? Eu, pelo menos, é a minha convicção. Sou pecador, indesculpável, não tenho como me justificar. Não há como eu alcançar o perdão dos meus pecados. Eu não tenho como pagar essa dívida de pecado. Então só tem uma coisa que eu mereço. De fato eu mereço. É a porta do inferno. Agora Cristo teve misericórdia da minha vida, como tem tido misericórdia de muitas pessoas. E o que é que ele faz? Ele não nos concede o inferno que merecemos, mas ele nos dá a graça que nós não merecemos, a vida eterna, a absolvição dos pecados. Então, diante disso, não cabe na minha cabeça, não consigo inculcar. Quando alguém que diz que é um cristão verdadeiro, que recebeu dele misericórdia e graça, e se cala, é omisso, não fala de Jesus, muitas vezes mora num lugar onde ninguém sabe quem ele é, nem sabe o que Jesus teve misericórdia e teve graça. É impossível algo como assim, como isso. Como alguém não pode falar da graça de Deus se por ela foi agraciada? A palavra diz, de graça você recebeu, então de graça dê, anuncie. E um povo cristão fica calado, omisso, não fala do evangelho, não ora por essas pessoas, não as convida para a praça com Jesus, para a festa com Jesus, para o Natal com Jesus do dia 19. Como pode? Só há uma explicação. É possível que nunca. Há uma grande possibilidade de nunca ter recebido misericórdia e tampouco a graça de Deus. E ainda continua morto ou morta, adoecida em seus delitos e pecados. Usam suas redes sociais para tudo, menos para anunciar o evangelho que lhe salvou. São egoístas. Um cristão não é egoísta. Um cristão tem que ser altruísta. Um cristão, ele recebeu compaixão e ele agora se compadece. Um cristão que recebeu o amor transformador de Deus, ele quer que todos o conheçam. Portanto, Jesus pede a todos quanto nasceram de novo, que não nos envergonhemos dele diante dos homens, pois de outra forma ele irá se envergonhar de nós diante de Deus. Portanto, um verdadeiro cristão é levado por amor grato a confessar o muito que foi abençoado por Jesus. E disso jamais irá se omitir. Ele não se envergonhará disso, porque se ele se envergonhar do Senhor, é porque ele nunca conheceu a Cristo. Ele precisa ainda nascer de novo. Ele precisa receber de Cristo misericórdia e também graça salvadora. Um cristão verdadeiro, ele não se omite. Antes, ele quer dizer o que o Senhor fez na sua vida para glorificar o nome do Senhor. Quinta e última verdade. A quinta e última verdade fala de quão glorioso é o dom gracioso da fé. Versículo 34 diz, Jesus lhe disse, filha, sua fé a curou. Vá em paz, seu sofrimento acabou. Nosso Senhor Jesus Cristo fitou aquela mulher. Imediatamente após ela ser curada e disse-lhe, filha, sua fé a curou. Vá em paz. Seu sofrimento, olha, acabou. Então, queridos, a fé é de fato um dom gracioso. Pois é somente por essa fé que podemos encontrar em Cristo a salvação.
Sem essa fé jamais poderemos discernir o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Jamais sem essa fé poderemos olhar para nosso Senhor e enxergarmos nele o Cordeiro Santo de Deus que tira o pecado do mundo. É somente por meio da fé que teremos uma esperança certa, visto que a fé é o firme firmamento das coisas que não vemos, porém, esperançosamente esperamos. É o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 1. É por meio da fé. É somente por meio dessa fé que nós vamos dar início à nossa carreira cristã. É pela fé que vivemos agora para Cristo, pois agora Ele vive em nós, pela fé. É pela fé que vivemos firme e jamais iremos retroceder. Antes seguimos adiante para a salvação. É pela fé que lutamos o bom combate da carreira cristã. Não iremos desistir, porque essa fé que nos fez iniciar a carreira cristã, ela foi guardada até o fim. É pela fé que temos paz com Deus. E é por meio dessa mesma fé que iremos desfrutar da sua paz. Essa fé estabelece paz com Deus. E o exercício dessa fé na nossa carreira cristã irá nos dar a condição de desfrutar da paz de Deus. Porque tem muita gente, muita e não é pouca, que já foi estabelecido paz na sua vida com Deus. Contudo, ela não desfruta da paz de Deus. Agora a pergunta é: será que temos realmente fé? Será que a fé que temos é de fato verdadeira, genuína, salvífica e é a autêntica dádiva de Deus pela qual somos salvos em Cristo Jesus? Será que temos essa fé? Venhamos fazer essas perguntas com muita sinceridade em nossas vidas, não na vida dos outros, nas nossas. E venhamos refletir se é essa fé que nós temos. Porque qualquer outra fé fora essa não nos dá acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. Ministério do Louvor, por favor. Eu oro nesta noite para que todos quanto aqui estão a dizer ter fé, que esta fé seja verdadeiramente a fé que é dom de Deus. Caso contrário, eu quero lhe anunciar que o mesmo Jesus que curou graciosamente aquela mulher é o mesmo hoje. O Jesus daquela mulher que curou aquela mulher, que salvou aquela mulher, ele continua sendo o mesmo. Ele é imutável, ele não muda. Ele é diferente de nós. Ele não mudou. E fique certo disso. E nunca, jamais mudará. Ele continua cheio de graça. E continua poderoso da mesma forma para salvar. Mas veja bem, o seu poder, o poder de Jesus, só atingirá com a bênção de salvação somente aqueles que estão impelidos pela fé a tocar nele.
Para sermos salvos, precisamos de uma única coisa. Só uma única coisa. A mão estendida da fé para tocar em Jesus. Eu espero em Cristo Jesus que nesta noite, os que nos ouvem, possam ser sido tocados pelo Espírito Santo de Deus e dele ter recebido o dom da fé. E nesta noite esteja com a mão estendida dessa fé. Não é essa mão, a mão da fé, tocando nesse exato momento em Jesus Cristo, tendo Ele agora na sua vida como seu Salvador, mas também como Senhor. Porque deixa eu dizer uma coisa: Jesus, Ele só é Salvador de quem Ele é Senhor. E se Ele é Senhor, nós somos seus servos. E um servo obedece ao seu Senhor. Um servo faz a vontade do seu Senhor. Um servo luta agora para agradar o seu Senhor. E não o Senhor com letra minúscula que antes ele agradava, a saber, Satanás. Portanto, uma vez que nessa noite, mais uma vez eu repito, se Deus lhe agraciou com sua fé para que crê em Jesus, o que você está esperando? Corra em meio à multidão. A multidão da incredulidade, abra caminho nela, porque agora você tem fé. Abra na multidão da incredulidade o caminho. Vá e toque em Jesus e seja salvo para a glória de Deus Pai. Eu queria pedir a você que nesse momento se pusesse em pé. Nós vamos fazer mais um louvor e vamos encerrar. Mas cante, refletindo em tudo que foi dito nesta noite. Aqui não tem nenhuma invenção da minha mente, mas somente a expressão do Evangelho de Deus, que é poder para salvar. O Evangelho que pode nos curar da pior doença, da pior enfermidade que existe sobre o ser humano, a saber, o pecado. Esse Evangelho cura. Ele cura e sara todas as nossas dores. Ele nos dá vida, e vida abundante. Vida abundante. E vida abundante quer dizer o seguinte, meu irmão: não é vida somente de alegria. Porque haveremos de enfrentar momentos difíceis, mas a alegria estará dentro de nós, porque Jesus é a nossa alegria. É a alegria sólida, que pode haver choro, pode haver dor, pode haver perdas, mas jamais nos sentiremos acabados, entristecidos e desanimados. Ao contrário, cá dentro em nossa alma existe uma força, e o nome dessa força é Jesus, o Cristo, o Filho de Deus. Mas é preciso que você creia. É preciso que você se derrame nele para alcançar a vida abundante. A vida abundante é uma vida que não se acaba. Por isso que é abundante. Dinheiro acaba. Não acaba? Acaba. Saúde acaba. Não acaba? Acaba. Uma casa se perde. Um carro se vai.
hoje somos importantes e lembrados, amanhã pode ser que não. Então isso não é a vida abundante que o Senhor quer nos dar. A vida abundante que Ele quer nos dar é a vida que não tem fim. Ela é eterna, ela é para sempre. E Ele nos dará a condição que ainda que venhamos morrer, viveremos. Porque se cremos em Jesus com essa fé, nós entendemos que Ele morreu pelos nossos pecados e, portanto, o saldo impagável da nossa dívida foi completamente liquidado na cruz do Calvário de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas olha, Ele morreu, mas ao primeiro, ao segundo, ao terceiro dia, Ele ressuscitou e vivo está para a glória de Deus Pai. Se você hoje crê em Jesus, o seu Salvador vive. Pode ser que digam o contrário, você é um alienado, você é isso, aquilo outro. Não interessa, essa fé vai fazer você ensurdecer-se. Mediante essas ridicularizações, você vai continuar firme, sabendo no Deus que você tem crido. Jesus Cristo é o único que pode nos salvar, nos redimir e nos dar esperança, e uma esperança certa e inabalável. Vamos louvar a Deus, em nome de Jesus.